Você sabia que certos elementos naturais têm o poder de transformar sua saúde de maneira surpreendente? Na Bíblia, em Ezequiel 47, versículo 12, está escrito: seus frutos serão para alimento, e suas folhas para remédio. Isso demonstra que Deus colocou na natureza ingredientes poderosos para curar e fortalecer nosso corpo. Hoje vamos compartilhar 5 ingredientes que, ao serem incorporados no seu chá ou café por 7 dias, podem ajudar a prevenir doenças e fortalecer o sistema imunológico. São componentes simples, porém com propriedades incríveis que, aliadas à fé, podem promover verdadeiros milagres para seu bem-estar. Está preparado para conhecer esse segredo que Deus colocou ao seu alcance? Desde o início da criação, Deus revelou seu amor e cuidado pela humanidade ao fornecer tudo o que é necessário para a saúde e equilíbrio. A natureza, com sua vasta variedade de plantas e frutos, foi criada com um propósito divino. Não é por acaso que as Escrituras frequentemente mencionam elementos naturais usados para curar e restaurar. Em Ezequiel 47, versículo 12, Deus nos revela um princípio fundamental. Seus frutos serão para alimento, e suas folhas para remédio. Essa passagem guarda uma verdade poderosa que muitas vezes passa despercebida. Deus colocou na natureza tratamentos que fortalecem o corpo e renovam a saúde. O mais impressionante é que essas bênçãos estão disponíveis para todos, esperando serem descobertas e utilizadas com fé. Imagine por um instante que tudo o que é necessário para se proteger de doenças e revigorar o corpo foi oferecido diretamente por Deus. Não se trata de tratamentos complicados ou caros, mas sim de recursos naturais criados por Ele com carinho e um propósito claro. A força da natureza vai além do físico, sendo também espiritual. Cada planta, fruto ou elemento carrega um significado profundo que ultrapassa o que é visível. Isso serve como um lembrete constante de que Deus cuida de cada detalhe em nossas vidas. Assim como Ele fornece alimento para o corpo, também concede força para a alma. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus usa a criação para abençoar e curar seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés utilizou certas plantas para purificar águas amargas em Mara, tornando-as próprias para o consumo. Este milagre, narrado em Êxodo 15:25, revela o poder de Deus sobre a natureza e seu desejo em assegurar saúde e bem-estar para aqueles que confiam nele. De forma semelhante, o profeta Eliseu jogou farinha em um cozido envenenado para limpá-lo e salvar quem o consumiria, mostrando novamente como Deus se vale de elementos naturais para proteger seu povo contra males. Deus criou cada planta e fruto com uma sabedoria infinita, conferindo propriedades únicas que não só alimentam, como também restauram o corpo. No Salmo 104, versículo 14, está escrito que ele faz crescer a erva para o serviço do homem e dá alimento da terra. Esse trecho mostra que toda a criação foi feita com um objetivo definido: oferecer o essencial para a nossa vida e bem-estar. Porém, o que ocorre quando deixamos de valorizar esses presentes que Deus nos deu? Quantas vezes enfrentamos doenças ou fraquezas simplesmente por desconhecer as bênçãos que nos rodeiam? Ao longo dos tempos, inúmeros homens e mulheres de fé compreenderam que Deus pode curar, não apenas por meio de orações poderosas, mas também usando corretamente o que Ele criou. A sabedoria divina está presente em cada planta, folha e fruto. A natureza tornou-se um verdadeiro armário de remédios divinos que, quando usados com fé e entendimento, trazem cura tanto para o corpo quanto para o espírito. Contudo, é fundamental entender que esses tratamentos não funcionam de maneira instantânea.
exigem compromisso, perseverança e confiança no propósito de Deus. Imagine um homem enfraquecido pela doença, alguém que já tentou várias soluções sem sucesso e, na angústia, volta-se para Deus buscando orientação e sabedoria. Deus lhe mostra que sua provisão sempre esteve disponível. Assim, esse homem começa a usar determinados elementos naturais, aqueles mencionados na Bíblia ou revelados pelo Espírito Santo, dia após dia. Ao ingerir esses elementos com fé, o organismo começa a se curar, a energia interior se renova e o espírito se fortifica. Não é uma transformação instantânea, mas sim constante e profunda. A cada dia, enquanto saboreia seu chá ou café com esses itens especiais, sente a presença divina renovando cada célula do seu corpo. Quando compreendemos que a natureza foi criada com um propósito singular, nosso olhar muda completamente. Não mais encaramos plantas ou frutos como simples alimentos, e sim como poderosas ferramentas concedidas por Deus para nos proteger e restaurar. Esse entendimento é fundamental para tirar o máximo proveito do que Ele nos ofereceu. Porém, é imprescindível reconhecer que esse saber deve ser usado com sabedoria e respeito, pois a verdadeira força vem de Deus, e não apenas dos elementos naturais. A escolha de ingredientes específicos para o nosso chá ou café não é um capricho nem uma receita comum. Trata-se de um gesto consciente de alinhar nossa saúde com o plano divino. Assim como Deus orientou o povo de Israel no deserto sobre o que poderia ser consumido para manter a saúde, Ele continua nos guiando hoje por meio de Sua palavra e da criação. Cada componente utilizado possui um papel definido e, ao combiná-los de forma correta, podemos vivenciar uma restauração completa para o corpo, mente e espírito. A fé é o pilar essencial desse processo. Não basta simplesmente consumir certos ingredientes esperando resultados automáticos. É necessário acreditar profundamente e agir com intenção para que a transformação aconteça. Para desfrutar dos benefícios da fé, é essencial acreditar que Deus organizou esses elementos para nosso bem-estar e que, ao utilizá-los com gratidão e confiança, podemos receber as bênçãos que Ele prometeu. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que não se veem. Aplicar esse ensinamento à nossa saúde implica confiar que Deus já providenciou tudo o que precisamos para nossa cura, que ao usar sua criação com sabedoria, obteremos resultados poderosos. Durante esse processo, descobriremos como cada ingrediente desempenha um papel fundamental em nosso equilíbrio físico. O gengibre é conhecido por sua capacidade de fortalecer nosso sistema imunológico. A cúrcuma atua purificando nosso organismo de toxinas que nos prejudicam. A canela protege o coração e ajuda a manter o funcionamento do corpo em harmonia. A mel, com seu sabor doce, funciona como uma defesa natural contra infecções. E o limão promove a renovação e a pureza celular. Esses elementos compõem um plano divino, projetado para que vivamos com saúde, energia e vitalidade. Quando entendemos que Deus preparou esses presentes da natureza para nós, nosso olhar sobre a vida muda profundamente. Essa transformação não se percebe apenas no aspecto físico, mas na sintonia com o propósito divino e no cuidado com o corpo que Ele nos deu, como templo do Espírito Santo. Ao usar conscientemente esses ingredientes, com um coração agradecido, elevamos nossa saúde e o nosso relacionamento com Deus, reconhecendo sua provisão e amor constante. Essa jornada é uma oportunidade para fortalecer a fé e viver de forma plena, cuidando da vida que Ele nos confiou, com responsabilidade e devoção.
O amor está presente em cada pequeno pormenor. Deus, com sua sabedoria infinita, organizou elementos da natureza que não são apenas para nos alimentar, mas também para curar nosso corpo. Desde o início, a sua criação tem sido uma fonte constante de sustento e renovação. O que a humanidade hoje descobre através de avanços científicos, Deus já estabeleceu desde a fundação do mundo. O gengibre, um ingrediente simples porém poderoso, é um desses presentes que revelam a bondade e o cuidado divino para com a criação. O gengibre, com sua raiz firme e aroma intenso, possui propriedades que vão além do uso culinário. Este recurso natural é conhecido há séculos por seus benefícios medicinais. Seus efeitos são fortes e específicos, atuando diretamente no sistema imunológico. A ciência moderna confirmou aquilo que já era evidente nos tempos antigos. O gengibre apresenta qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes que fortalecem o organismo e o defendem de doenças. As Escrituras mostram que Deus se importa profundamente com a saúde do seu povo. No 3º capítulo de João, verso 2, está escrito: Amado, desejo que você prospere em tudo e que esteja com saúde, assim como sua alma prospera. Esse versículo expressa não apenas o desejo por bem-estar físico, mas também um equilíbrio completo entre o corpo, a alma e o espírito. Utilizar elementos naturais como o gengibre está em harmonia com esse propósito divino de saúde plena e integral. O gengibre funciona como uma barreira que protege o corpo contra agentes externos. Sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico é amplamente reconhecida. Quando consumido com frequência, esse ingrediente ajuda a diminuir a inflamação no organismo, melhorar a circulação sanguínea e combater os radicais livres que prejudicam as células. Esse processo de defesa e renovação é fundamental para preservar um estado de saúde ideal. Deus criou o corpo humano com um sistema de proteção extremamente complexo e eficaz. O sistema imunológico pode reconhecer, atacar e eliminar qualquer ameaça que tente invadir o organismo. Porém, assim como um exército precisa ser fortalecido e equipado corretamente, nosso sistema imunológico também necessita de cuidados e suporte. O gengibre proporciona essa assistência essencial, funcionando como um reforço natural capaz de potencializar as defesas que Deus já colocou em cada um de nós. Na palavra de Deus, encontramos muitos exemplos de como o Senhor cuida de seu povo de maneira prática e concreta. Embora o uso do gengibre não seja mencionado especificamente na Bíblia, o conceito de utilizar elementos naturais para promover a saúde está presente. Em Jeremias 33, versículo 6, Deus assegura: Eis que lhes trarei saúde e remédio, e os curarei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Esse versículo reforça a ideia de que Deus oferece recursos reais para restaurar o nosso bem-estar. O conhecimento desses recursos representa uma verdadeira demonstração do amor e cuidado divinos. O consumo diário do gengibre promove uma ação gradual e constante. Os seus benefícios vão além de um simples alívio superficial, alcançando camadas profundas do organismo para restaurar áreas que podem estar enfraquecidas ou lesionadas. A sua habilidade em diminuir a inflamação faz dele um aliado essencial no combate a múltiplas doenças, cujo início ou desenvolvimento está relacionado a essa condição. Esse processo de recuperação simboliza a forma como Deus opera em nossas vidas, trazendo cura desde os níveis mais profundos. Quando usado com fé e sabedoria, o gengibre transforma-se em um instrumento de cura, que revela a provisão divina. A palavra de Deus nos ensina a agir com prudência ao usufruir dos recursos que Ele nos concedeu.
Conforme Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tem o Senhor em reverência e afasta-te do mal, porque isso será remédio para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Esse trecho enfatiza a importância de confiar em Deus e reconhecer que Ele providenciou tudo o que necessitamos para a nossa saúde. O gengibre possui o poder de acelerar a recuperação diante de enfermidades ou desconfortos. A sua propriedade anti-inflamatória ameniza consideravelmente as dores e incômodos resultantes de diversas condições, permitindo que o corpo se restaure de maneira mais rápida e eficaz. Assim, o uso consciente desse recurso natural pode ser uma ferramenta valiosa no caminho para o bem-estar integral. Este processo de restauração demonstra como Deus atua em nossas vidas, curando não apenas o corpo físico, mas também a alma e o espírito. Deus não quer que seus filhos permaneçam em constante fraqueza ou enfermidade. Ele deseja que vivam com saúde plena e prosperidade em todas as áreas de suas vidas. A Bíblia deixa claro que a cura faz parte do plano divino para a humanidade. Em Isaías 53, versículo 5, aprendemos que Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Embora este versículo faça referência principalmente à cura espiritual, também revela o propósito de Deus de restaurar todos os aspectos do nosso ser. Ao incluir o gengibre em nossa rotina diária, reconhecemos a provisão de Deus e agimos conforme seu plano perfeito. Esse ingrediente é parte de um sistema completo que Ele preparou para nosso bem-estar. A Bíblia nos ensina que Deus se importa não só com nossas almas, mas também com o nosso corpo físico. Ao usar o gengibre com sabedoria, estamos valorizando essa dádiva divina. A aplicação consciente e contínua do gengibre permite que seu poder restaurador se manifeste plenamente. A inflamação, muitas vezes a origem de diversas doenças, é combatida de modo eficaz por essa planta natural. Ao reduzir a inflamação, facilitamos a restauração do equilíbrio em nosso organismo. A regeneração celular é estimulada, o sistema imunológico é fortalecido e promove-se um estado geral de bem-estar. Quando consumido com frequência, o gengibre também auxilia na melhoria da circulação sanguínea. Isso possibilita que os nutrientes essenciais alcancem cada célula do corpo, garantindo seu funcionamento adequado. Além disso, contribui para a eliminação de toxinas e resíduos que podem se acumular no organismo, causando doenças ou enfraquecendo as defesas naturais. O uso correto do gengibre torna-se um ato de obediência e fé. Ao incluir este ingrediente em um plano de restauração e cura, estamos mostrando nossa disposição para receber o que Deus nos oferece. Este princípio está alinhado com a promessa feita por Jesus em Mateus 7:7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. A busca pela saúde e pelo bem-estar integra a vida abundante que Deus deseja para seus filhos. O gengibre, como parte da criação divina, possui um propósito específico em seu design. Seu uso constante fortalece, renova e protege o corpo, permitindo que experimentemos uma saúde plena. Esse processo reflete a forma como Deus age, restaurando o que foi perdido e fortalecendo o que precisa de renovação. Em sua bondade infinita, Deus criou elementos naturais que não apenas servem como alimento, mas também como poderosas ferramentas para restauração e cura. Cada planta e fruto carrega um propósito especial.
No design elaborado de sua criação, assim como o gengibre fortalece o sistema imunológico e funciona como uma barreira protetora, existe outro componente que traz benefícios ainda mais profundos e transformadores. A cúrcuma, com sua cor dourada vibrante, simboliza a riqueza de suas qualidades curativas e purificadoras. Este elemento natural possui uma capacidade extraordinária para desintoxicar o organismo e renovar a saúde daqueles que a utilizam de maneira consciente. O emprego da cúrcuma remonta às civilizações antigas que reconheciam sua eficácia como um remédio completo contra diversas enfermidades. Sua habilidade para combater a inflamação, limpar o corpo e fortalecer as funções essenciais é amplamente valorizada. Contudo, para além dos seus efeitos físicos, seu uso transmite um princípio espiritual que é encontrado ao longo das Escrituras. A purificação é um tema constante na Bíblia, um processo indispensável para se aproximar de Deus e alcançar sua bênção. Assim como a cúrcuma elimina as impurezas do corpo, Deus deseja que seus filhos se purifiquem espiritualmente para andar em comunhão com Ele. As Escrituras oferecem muitos exemplos desse princípio. No Salmo 51, versículo 10, Davi clama a Deus, dizendo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Esse anseio por pureza e renovação se reflete na capacidade detoxificante da cúrcuma, assim como a alma precisa ser purificada. Além de necessitar ser limpo de todo pecado e falha, o corpo requer purificação de toxinas e substâncias prejudiciais que comprometem seu funcionamento correto. Deus providenciou componentes específicos para essa finalidade, e a cúrcuma destaca-se entre eles. Sua função principal baseia-se na habilidade de tirar impurezas e restaurar o equilíbrio natural do organismo. Ao agir sobre o fígado, órgão essencial para a desintoxicação, facilita a eliminação de elementos nocivos que prejudicam o corpo e dificultam seu desempenho ideal. Esse processo é fundamental para conservar um estado saudável, possibilitando que o corpo se regenere e se fortaleça. A ideia de purificação ultrapassa o plano físico somente. Nas Escrituras, Deus orienta seu povo a se purificar como ato de obediência e entrega. Em Isaías 1:16, está escrito: Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossas obras de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Esse chamado para a limpeza espiritual encontra eco no uso prudente de elementos naturais que promovem saúde e pureza. A cúrcuma, com suas propriedades depurativas, transforma-se em representação desse processo de renovação que Deus deseja para todos os seus filhos. Consumindo-a regularmente, inicia-se uma limpeza intensa que abrange corpo e mente. Esse componente atua continuamente, removendo progressivamente as toxinas que os resíduos acumulam-se devido à poluição, aos hábitos alimentares inadequados e a outros fatores que impactam negativamente a saúde. Esse processo simboliza o convite divino para uma renovação constante, abandonando tudo que prejudica e acolhendo o que é puro e benéfico. Deus deseja que o seu povo desfrute de saúde plena e integral. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, motivo pelo qual precisa ser zelado e protegido contra tudo que o possa ferir. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, está escrito: Acaso não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos? Portanto, honrem a Deus em seu corpo e em seu espírito, que pertencem a Deus. Essa ideia abrange a forma como cuidamos do corpo, incluindo os elementos naturais que escolhemos para sua manutenção e cura.
A cúrcuma possui qualidades anti-inflamatórias importantes, auxiliando na diminuição da dor e do desconforto ligados a várias enfermidades. Essa propriedade é fundamental para restaurar a mobilidade e o funcionamento correto das articulações, permitindo que o corpo se recupere com maior agilidade. Muitas vezes, o sofrimento físico impede as pessoas de experimentarem plenamente a vida que Deus quer para elas. A ação da cúrcuma ajuda a aliviar esse peso, proporcionando um estado de bem-estar que possibilita ao crente viver com mais saúde e disposição, seguindo o caminho do cuidado e da preservação do templo sagrado que é o seu corpo. Concentrar-se em seu propósito e missão espiritual é fundamental. A utilização da cúrcuma está alinhada com a intenção divina de proporcionar saúde e renovação ao seu povo. Em Jeremias 30:17, Deus assegura: "Mas eu trarei cura para você, e sararei suas feridas, diz o Senhor." Essa promessa expressa o desejo divino de restaurar não apenas a alma, mas também o corpo físico. A cúrcuma funciona como um meio que auxilia essa restauração, ajudando o organismo a recuperar seu equilíbrio natural e a se fortalecer para enfrentar os desafios que surgirem. A ação purificadora da cúrcuma também contribui para aprimorar a clareza mental e o foco. Ao eliminar as toxinas do corpo, o sistema nervoso é beneficiado, o que se traduz em maior alerta e lucidez. Esse processo de renovação mental é indispensável para manter uma conexão profunda com Deus e compreender sua vontade em todos os aspectos da vida. A nitidez mental obtida com a purificação do corpo facilita a oração e a meditação, permitindo que o fiel se aproxime de Deus com mente e coração limpos. O uso frequente da cúrcuma, especialmente quando associada a outros elementos providos por Deus, reforça seu poder e possibilita a obtenção de resultados ainda mais impressionantes. Esse processo gradual e forte simboliza a forma como Deus atua na existência daqueles que confiam nele. Assim como a cúrcuma limpa o corpo das impurezas, ele restaura a vida em sua plenitude. De forma espiritual, Deus purifica o coração de toda carga que impeça a comunhão plena com Ele. A cura que vem de Deus abrange todos os aspectos da vida. Seu desejo é que cada indivíduo experimente bem-estar físico, mental e espiritual. A cúrcuma, sendo um dos ingredientes que Ele colocou para esse propósito, age de maneira completa, contribuindo para restaurar o corpo e a mente. Esse princípio está em harmonia com a promessa feita por Jesus em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância inclui saúde e vitalidade que permitem cumprir o propósito divino de forma eficaz. Deus, em sua bondade infinita, colocou na natureza elementos que atuam como escudos protetores e fontes de força para quem deseja cuidar do corpo, honrando-o como templo do Espírito Santo. A criação não é apenas o espaço onde vivemos, mas um presente feito com intenção para oferecer saúde e bem-estar. Entre esses elementos, a canela se destaca como um dos mais poderosos e importantes. Seu aroma envolvente e sabor quente são apenas uma pequena parte dos benefícios profundos que ela pode proporcionar ao organismo. O que muitos consideram apenas um simples ingrediente culinário, na verdade, é um recurso que Deus providenciou para fortalecer e proteger. A canela tem sido reconhecida desde tempos remotos como um valioso medicamento natural. Seu uso remonta a civilizações antigas que já valorizavam suas propriedades terapêuticas e cuidavam da saúde com os recursos que a natureza disponibiliza. Dessa forma, esse elemento não só agrega sabor às refeições,
mas também oferece proteção e vigor aos que buscam uma vida saudável e equilibrada em todos os sentidos. Compreendiam seu potencial para aprimorar a saúde e fortalecer o corpo. Sua presença constante na história demonstra um conhecimento que vai além do aspecto meramente físico. A Bíblia menciona a canela em contextos de unção e adoração, revelando sua relevância tanto prática quanto espiritual. Este ingrediente foi empregado em rituais sagrados, simbolizando pureza, consagração e proteção. Em Êxodo 30, 23, Deus ordenou a Moisés a preparação de um óleo sagrado de unção, contendo canela, detalhando cada ingrediente como parte de um ato de santificação e devoção. Isso destaca que seu uso não é algo simples ou casual, mas sim parte de um propósito maior. A canela, quando aplicada corretamente, funciona como um forte protetor que fortalece as defesas naturais do organismo. Sua principal função está na regulação dos níveis de açúcar no sangue, o que é crucial para manter a saúde em condições ideais. Esse equilíbrio é vital, pois influencia diretamente a energia, o bem-estar geral e a capacidade do corpo para enfrentar diversas ameaças externas. Deus criou o corpo humano com um sistema complexo e eficiente, mas também ofereceu elementos naturais que, quando usados com sabedoria, podem otimizar seu desempenho. Sua atuação não se limita apenas ao controle do açúcar. A canela também ajuda a melhorar. A circulação desempenha um papel fundamental ao permitir que cada célula receba os nutrientes essenciais para seu funcionamento adequado. Esse processo de renovação e fortalecimento está alinhado ao desejo divino de que cada um de seus filhos desfrute uma vida plena. Não é por acaso que a Bíblia menciona um óleo de unção que continha canela, um símbolo de proteção e consagração. O uso desse elemento traduz um princípio espiritual que vai além do físico. A canela exerce também um efeito significativo no coração, tanto literal quanto simbolicamente. Ao estimular a circulação, ela contribui para a manutenção de um coração saudável, fortalecendo um dos órgãos vitais do corpo. Entretanto, seu significado espiritual vai além da saúde física e se conecta com a proteção divina e a consagração. Assim como o óleo de unção servia para separar e santificar, a canela funciona como um lembrete da proteção que Deus oferece àqueles que depositam sua confiança nele. O uso constante da canela não representa apenas um ato tangível, mas sim uma manifestação do desejo de alinhar a vida ao propósito divino. A palavra de Deus evidencia repetidamente a preocupação com nossa saúde e bem-estar. Em Provérbios 4:20 está escrito: Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina teu ouvido para as minhas razões, que elas não se afastem dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Esse trecho enfatiza a importância de buscarmos a sabedoria para uma vida plena. A canela, com suas qualidades curativas e de proteção, integra um saber que Deus concedeu àqueles que desejam viver com plenitude. Deus criou tudo com um objetivo claro e definido. Cada planta, fruto ou elemento tem um significado profundo, expressando seu amor e cuidado. Quando usada com frequência, a canela funciona como uma defesa, protegendo o corpo contra diversas enfermidades e fraquezas. Essa proteção não acontece de imediato, mas sim de forma gradual e contínua. Isso demonstra como Deus age na vida de quem busca sua orientação e sustento. Além disso, o uso regular da canela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, permitindo ao corpo reagir de maneira eficaz a perigos externos. Consumir canela constantemente
potencializa a capacidade do organismo para enfrentar doenças, realçando o projeto perfeito que Deus estabeleceu desde o começo. Esse processo é parecido com a forma como o Senhor cuida de seus filhos, proporcionando-lhes força e recursos para superar desafios. O poder restaurador da canela aparece em sua habilidade para purificar e proteger. A purificação, tanto do corpo quanto do espírito, é um princípio essencial presente nas Escrituras. Assim como o corpo precisa ser limpo de toxinas e elementos nocivos, o espírito também necessita ser purificado de tudo que impede uma relação plena com Deus. A canela, ao atuar como um agente de proteção e renovação, simboliza esse processo de restauração completa. A proteção que ela oferece vai além do corpo físico. O uso constante da canela pode ser interpretado como uma demonstração de fé, um reconhecimento de que Deus providenciou elementos naturais para cuidar e fortalecer. Esse princípio está em harmonia com a promessa encontrada em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque estou contigo. Não desanimes, porque sou teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudo, sempre te sustento com minha mão justa. Consumir canela com a consciência de que seu poder restaurador vem de Deus é um ato de confiança, que expressa a fé em seu cuidado. Sua capacidade de proteger o organismo e melhorar a saúde geral é apenas uma expressão visível de um princípio espiritual mais profundo. Deus anseia que seus filhos vivam plenamente, experimentando a proteção e o bem-estar que Ele proporciona. Ao usar a canela de forma consciente e constante, demonstra-se o desejo de alinhar o corpo ao propósito divino, honrando o projeto que Deus criou. Esse ingrediente, quando incorporado regularmente, contribui para fortalecer o corpo de modo integral. Sua ação protetora, reguladora e purificadora é uma expressão do amor de Deus pela sua criação. Ao incluir a canela no dia a dia, acessa-se um recurso que Deus preparou como parte de sua provisão. Para a saúde e o bem-estar do seu povo, Deus, em sua misericórdia infinita, providenciou tudo o que é necessário para a saúde e a força de seus filhos. Desde os primórdios da criação, seu desejo sempre foi que experimentassem plenitude e equilíbrio em todos os aspectos da vida. A mel, com seu sabor doce e propriedades curativas, representa um dos presentes mais valiosos que ele concedeu à humanidade. Esse dom da natureza, mencionado nas Escrituras como símbolo de abundância e cuidado, traz benefícios que vão além do físico e alcançam profundas dimensões espirituais. A Bíblia faz diversas referências à mel, sempre com um significado especial que se refere tanto ao aspecto material quanto ao espiritual. Em Provérbios 24, 13 e 14 está escrito: Come, filho meu, da mel, porque ela é boa, e o favo é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se a encontrares, terás recompensa, e no fim a tua esperança não será frustrada. Este trecho mostra que a mel não apenas alimenta o corpo, mas também simboliza a sabedoria, um bem precioso que oferece direção e vida. Do mesmo modo, a mel age no organismo entregando força, proteção e cura. Ao tornar a mel um recurso natural acessível, Deus demonstra seu interesse para que cada um dos seus filhos goze de saúde plena. Esse produto, produzido exclusivamente pelas abelhas, contém propriedades especiais que beneficiam o ser humano em sua totalidade. A mel possui propriedades antibacterianas, antivirais e anti-inflamatórias, que a tornam uma verdadeira proteção contra várias doenças. Consumir mel com frequência
Fortalece o sistema imunológico, protegendo o organismo contra agentes externos que buscam enfraquecê-lo. Esse fenômeno reflete a proteção divina que ampara aqueles que depositam sua confiança nela. O uso da mel foi transmitido ao longo das gerações como um recurso valioso para a saúde. Sua habilidade de combater infecções e acelerar a recuperação comprova sua eficácia e a sabedoria divina presente em sua composição. Quando aplicada corretamente, a mel transforma-se em uma ferramenta poderosa para restabelecer o bem-estar e reforçar o corpo de forma natural. Esse princípio de cura está presente na palavra de Deus, que destaca o desejo divino pela saúde do seu povo e oferece os meios necessários para alcançá-la. Antigamente, a mel era utilizada como um remédio fundamental para tratar feridas, doenças respiratórias e problemas digestivos. Esse conhecimento, embora passado de geração em geração, é apenas um reflexo da imensidão do seu poder curativo. Deus organizou a criação de tal maneira que cada elemento possui um propósito único, e a mel não é exceção. Sua ação antibacteriana permite que o corpo enfrente infecções eficazmente, fortalecendo as defesas naturais que Deus concedeu a cada pessoa. Dessa forma, a mel se apresenta como um presente da natureza, com uma função especial no cuidado da saúde humana. A palavra de Deus revela que a utilização correta dos recursos naturais está em harmonia com a sua vontade. No livro de Deuteronômio, ao descrever a terra prometida, é dito que ela é uma terra que mana leite e mel. Essa imagem de fartura e bênção está diretamente ligada à provisão que Deus preparou para o seu povo. Assim como o mel corria abundantemente na terra prometida, ele ainda hoje está disponível para aqueles que desejam usufruir de seus benefícios e vivenciar a cura que Deus proporciona. O consumo constante do mel funciona também como um fortalecedor natural, que eleva a energia e a vitalidade. Sua capacidade de oferecer um estímulo imediato ao corpo e de manter níveis constantes de disposição reflete a forma como Deus concede forças renovadas aos que nele confiam. Isso é claramente expresso em Isaías 41, onde está escrito que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão sem se cansar e caminharão sem se fatigar. Do mesmo modo que Deus restaura o vigor espiritual, Ele preparou elementos para fortalecer o corpo físico. Além disso, o mel serve como um remédio para o sistema respiratório, aliviando irritações e promovendo a recuperação de várias doenças que atingem a garganta e os pulmões. Esse efeito terapêutico é fundamental para proteger o organismo, especialmente nas épocas em que este enfrenta desafios, garantindo uma defesa natural para o corpo. Doenças ou condições que enfraquecem as vias respiratórias ilustram o modo como Deus proporciona alívio e cura àqueles que se aproximam dele com fé. O poder restaurador do mel não se restringe a uma parte específica do corpo. Sua ação abrangente atinge diferentes sistemas e funções, promovendo um estado geral de saúde e equilíbrio. Esse efeito múltiplo está em harmonia com o propósito de Deus de oferecer bem-estar completo ao seu povo. Assim como ele concede cura espiritual por meio da palavra, também oferece recursos naturais que atuam profundamente no corpo físico. A capacidade do mel de agir como um antibiótico natural é apenas uma demonstração do seu poder. Quando consumido regularmente, ele fortalece as defesas do organismo e auxilia na prevenção de várias enfermidades. Esse princípio de proteção e fortalecimento está presente na Bíblia, onde Deus é descrito como um refúgio e cuidador para aqueles que o buscam. No Salmo 91, versículo 4, está escrito: "Com suas penas você será coberto,
e sob suas asas encontrarás segurança. Sua fidelidade é escudo e proteção. Assim como Deus assegura proteção espiritual, ele também providenciou elementos para defender o corpo físico. O uso do mel guarda relação com a purificação. Ao agir como um agente que combate infecções e elimina impurezas do organismo, ele simboliza o processo espiritual de limpeza que Deus deseja para seus filhos. No Salmo 51, versículo 7, Davi suplica: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Esse anseio por limpeza e renovação aparece tanto no âmbito espiritual quanto no físico. Assim como Deus purifica o coração, ele também oferece meios para purificar o corpo. Consumir mel de modo consciente, ainda que irregularmente, torna-se um ato de fé, reconhecendo que Deus providenciou o necessário para alcançar saúde e bem-estar. Esse gesto está alinhado com o princípio de confiar em sua provisão e recebê-la com gratidão. O mel, quando usado com sabedoria, representa a forma como Deus age na vida daqueles que buscam sua orientação e proteção. O poder curativo do mel alcança diversas partes do organismo, auxiliando na restauração de funções que possam estar enfraquecidas ou prejudicadas. Esse processo de regeneração reflete a promessa divina de cura e amparo. Deus preparou tudo o que é essencial para que seus filhos vivam plenamente, usufruindo da saúde que Ele proporcionou. Em sua bondade infinita, Deus forneceu à humanidade recursos naturais destinados a recuperar, proteger e fortalecer o corpo. Cada criação revela seu amor e cuidado, com propósitos específicos que contribuem para o bem-estar completo daqueles que confiam em sua provisão. O limão, com sua cor vibrante e essência refrescante, é um presente que carrega benefícios poderosos para o equilíbrio e a vitalidade. Para a saúde e renovação, este fruto criado com exatidão pelo Criador possui qualidades que limpam, revitalizam e fortalecem, refletindo um princípio espiritual profundo que se expressa no âmbito físico. Desde tempos remotos, o limão tem sido usado como um remédio fundamental para várias enfermidades e como um recurso natural para fortalecer o corpo. Sua habilidade de eliminar toxinas e revitalizar de forma eficaz o torna um agente poderoso de restauração. Esse processo de purificação traduz um princípio presente nas Escrituras. Deus deseja que seu povo seja limpo, puro e fortalecido, tanto no aspecto corporal quanto no espiritual. A purificação vai além do físico, sendo também um procedimento essencial para manter uma conexão verdadeira com Deus. A Bíblia apresenta a pureza como condição indispensável para se aproximar da presença divina. No Salmo 57, Davi suplica com humildade: purifica-me com hisopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esse anseio por pureza reflete um desejo intenso por restauração e renovação. Esse mesmo desejo se expressa na necessidade do corpo de ser livre de toxinas e elementos que comprometem seu funcionamento correto. Deus, em sua sabedoria infinita, designou recursos naturais que atuam como purificadores, sendo o limão um desses presentes poderosos. O limão possui qualidades desintoxicantes que agem diretamente no organismo, auxiliando na eliminação das toxinas acumuladas e na restauração do equilíbrio interno. Esse processo de purificação ocorre principalmente por meio do fígado, um órgão essencial criado por Deus com a capacidade de se regenerar e limpar o corpo das impurezas. Consumir limão com frequência favorece essa função natural, facilitando a remoção de substâncias que não deveriam permanecer no corpo.
Deus estabeleceu princípios que se manifestam tanto no aspecto espiritual quanto no físico. Assim como a alma necessita ser purificada de toda carga que impeça a comunhão com Ele, o corpo também demanda ser limpo de elementos que dificultam seu funcionamento adequado. Essa renovação simboliza o desejo divino para que cada um viva em plenitude, desfrutando de saúde e bem-estar em sua totalidade. O uso do limão também está relacionado à recuperação da energia e da vitalidade. Suas propriedades revigorantes estimulam o organismo de forma natural, renovando as forças para enfrentar cada dia com vigor e clareza. Esse princípio está em harmonia com a promessa de Deus de restaurar as forças daqueles que confiam nele. Em Isaías 41 disse: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Do mesmo modo que o Senhor oferece. A renovação espiritual também oferece meios para o corpo recuperar sua energia vital. O limão funciona como um reforço para o sistema imunológico. Sua elevada quantidade de vitamina C e antioxidantes ajuda a proteger o organismo contra enfermidades e fortalece suas defesas naturais. Essa proteção reflete a maneira como Deus cuida de seu povo, proporcionando não só saúde física, mas também uma proteção espiritual contra tudo que possa lhes causar dano. A ação purificadora do limão atinge igualmente o sistema digestivo, auxiliando na eliminação de toxinas e promovendo o funcionamento adequado de cada órgão que participa desse processo. Ao limpar o corpo das impurezas, possibilita que todas as partes cumpram com eficiência sua função original. Esse conceito está em harmonia com a forma como Deus purifica e restaura, permitindo que cada aspecto da vida esteja alinhado ao seu propósito divino. A Bíblia ensina que Deus deseja que seu povo experimente saúde completa. Em 3 João 2, encontramos esse desejo expresso claramente. "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde assim como prospera a tua alma." Essa passagem revela um princípio que abrange todos os campos da existência, incluindo a saúde física, elemento fundamental para cumprir os objetivos que Deus estabeleceu para cada pessoa. O limão também age como um elemento restaurador que ajuda a manter o equilíbrio. O equilíbrio do pH no corpo é fundamental. Embora o limão seja ácido por natureza, ao ser metabolizado gera um efeito alcalino que auxilia na manutenção de um organismo saudável. Esse equilíbrio é crucial para evitar diversas enfermidades e para fortalecer a resistência do corpo contra ameaças externas. Esse fenômeno representa a forma como Deus proporciona harmonia e equilíbrio àqueles que buscam sua orientação e provisão. A ação purificadora do limão também contribui para o aprimoramento da clareza mental e da capacidade de concentração. Ao remover toxinas e favorecer o bom funcionamento do organismo, promove um estado de alerta e lucidez, facilitando o enfrentamento dos desafios diários com maior eficácia. Esse princípio está relacionado com a maneira pela qual Deus concede sabedoria e discernimento aos que procuram sua direção com um coração sincero e aberto. A proteção oferecida pelo limão vai além dos seus efeitos físicos. Quando usado com fé e compreensão, torna-se um símbolo do cuidado divino que abrange todos os aspectos da existência. Essa ideia está em harmonia com a promessa de proteção encontrada no Salmo 121, versículos 7 e 8. "O Senhor guardará você de todo mal. Ele protegerá a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre."
Consumir limão conscientemente transforma-se em um gesto de gratidão e confiança na provisão de Deus. Este recurso natural, criado com perfeição para purificar e fortalecer, reflete a bondade de um Criador que sempre cuida daqueles que dele se aproximam. Deus preocupa-se profundamente com o bem-estar da sua criação. A limpeza física proporcionada pelo limão está em sintonia com o desejo divino de que cada um de seus filhos desfrute de saúde e equilíbrio completo. Ao colocar o limão como um recurso natural ao alcance de todos, ele demonstra o cuidado para que cada pessoa viva de maneira plena. Assim como o corpo precisa eliminar toxinas, o espírito necessita ser purificado de tudo que impede a conexão com Deus. Esse processo de renovação reflete o amor divino que envolve todos os aspectos da existência humana. No seu infinito amor e misericórdia, Deus colocou na criação elementos poderosos que não só alimentam, mas também restauram e defendem. Cada componente que conhecemos representa um aspecto particular do seu cuidado e providência. O mais impressionante é que, ao combiná-los de forma consciente, potencializamos seus efeitos, alcançando um impacto profundo na saúde e no bem-estar. Desde o princípio, Deus deixou sinais evidentes de que deseja que vivamos com plenitude e força em todos os setores da vida. Ao aprender a integrar o que Ele disponibilizou, alcançamos uma restauração que expressa seu plano perfeito. O corpo humano foi criado com a capacidade de se regenerar e se fortalecer. Entretanto, num mundo cheio de toxinas, estresse e desgaste constante, essa habilidade pode ficar prejudicada. A Bíblia nos ensina que o corpo é um templo, que deve ser cuidado e preservado com carinho, para que possamos viver em harmonia com a vontade divina em todas as áreas da nossa existência. O Espírito Santo habita em nós, e nosso corpo deve ser tratado como um santuário precioso, que merece ser protegido com cuidado e respeito. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, fica claro: vocês não sabem que seu corpo é morada do Espírito Santo que vive em vocês, e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Então, honrem a Deus com seu corpo e seu espírito, que são dele. Esse convite para glorificar Deus através do corpo nos leva também a reconhecer os dons naturais que Ele nos deu e a usá-los com sabedoria. Cada componente que aprendemos até agora tem propriedades únicas que, quando combinadas, formam uma poderosa barreira de proteção e recuperação. Deus providenciou esses recursos para que possamos enfrentar com força qualquer prova que tente enfraquecer nossa saúde física ou espiritual. O gengibre, conhecido por sua ação anti-inflamatória e por fortalecer o sistema imunológico, se une à cúrcuma, que purifica profundamente o organismo, eliminando substâncias tóxicas que atrapalham a energia e bem-estar que Deus planejou para nós. A canela, que ajuda a equilibrar o corpo, junta-se ao mel, esse presente doce que funciona como um escudo que protege e restaura. Por último, o limão, com sua capacidade de limpar e renovar, fecha esse ciclo perfeito de cura. Essa união de ingredientes naturais espelha um princípio espiritual fundamental. A força aumenta e se amplifica quando estamos juntos e em harmonia. Cada parte do corpo possui uma função específica e todas trabalham em conjunto para manter o bem-estar integral. Cada um desses elementos age em regiões distintas, mas, quando unidos, proporcionam um efeito completo e eficaz. Deus não criou o homem para viver em fragilidade ou enfermidade, e sim para desfrutar de uma vida cheia e abundante. Em João 10:10, Jesus afirma: Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude.
Essa intenção se reflete na forma como Deus disponibilizou recursos que auxiliam na saúde e no vigor daqueles que os usam com sabedoria. A combinação desses elementos age de maneira global no organismo, purificando, protegendo, restaurando e fortalecendo. Esse processo revela o plano perfeito de Deus, um projeto que não deixa nada ao acaso e que visa recuperar tudo aquilo que foi perdido ou enfraquecido. Da mesma forma que no campo espiritual é necessária uma busca consciente por Deus para experimentar sua paz e direção, no aspecto físico é preciso também usar com atenção o que Ele providenciou para usufruir de saúde e equilíbrio. O uso conjunto desses elementos se transforma em um ato de obediência e reconhecimento ao amor e provisão divina. É uma forma de demonstrar confiança no plano perfeito de Deus. Esse princípio está presente em toda a Escritura, onde se evidencia o desejo de Deus em restaurar e proteger seu povo em todas as áreas da vida. O aspecto da vida é abrangente. Em Jeremias 30:27, Deus assegura: "Contudo, eu trarei cura para você e sararei suas feridas, declara o Senhor." Essa promessa envolve não só a restauração espiritual, como também a recuperação física, que possibilita viver plenamente e cumprir o propósito divino. Consumir esses elementos de forma consciente e constante revela um ato de fé verdadeiro. Ao agir assim, demonstra-se confiança sincera na provisão divina e no desejo de Deus para que cada filho desfrute de saúde plena. Esse princípio está em harmonia com o ensinamento de Jesus em Mateus 7:7. Ele diz: "Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta." Assim como se procura a Deus por meio da oração para obter orientação e força espiritual, também deve-se buscar o cuidado natural, que mantém o corpo em condições ideais. A combinação desses componentes evidencia um princípio de equilíbrio. Deus preparou cada um com propriedades únicas que, quando unidas, se complementam e fortalecem. Esse equilíbrio é fundamental para preservar a saúde integral, abrangendo corpo, mente e espírito. O uso contínuo desses recursos naturais possibilita alcançar um bem-estar que reflete a vontade divina de conceder vida em abundância. O processo de restauração não acontece sempre de forma imediata, assim como o desenvolvimento espiritual demanda tempo e empenho. A cura física pode ser uma jornada gradual, exigindo paciência e dedicação para que o corpo se reorganize e se fortaleça, seguindo o plano sagrado que visa saúde completa e duradoura. O progresso é gradual, exigindo persistência e confiança. Ao usar esses elementos de forma constante, percebe-se um avanço que representa o modo como Deus atua na vida daqueles que confiam nele. Seu poder se manifesta tanto de imediato quanto aos poucos, visível e invisível. Com sua sabedoria infinita, Deus preparou recursos que agem profundamente e com eficácia. A junção desses elementos não ocorre por acaso, mas é um reflexo de seu plano perfeito. Assim como um arquiteto cria cada detalhe com precisão, Deus organizou cada recurso natural para cumprir um propósito específico. Esse princípio está alinhado com seu caráter e sua vontade de restaurar tudo que foi prejudicado pela doença ou fragilidade. Consumir esses elementos regularmente torna-se um ato de reconhecimento e gratidão a Deus. Sempre que se utiliza o que Ele providenciou, está se valorizando seu amor e cuidado. Esse gesto demonstra um coração que entende a magnitude de sua provisão e deseja honrá-lo em todos os aspectos da vida. Ao fornecer esses recursos naturais,
Deus revela seu anseio de que todos os seus filhos tenham uma existência plena e saudável. A união desses ingredientes expressa um princípio de harmonia e perfeição encontrado em toda a criação. Esse processo de recuperação total vai além do físico, refletindo também o seu amor e compromisso. O desejo de que cada filho trilhe um caminho de plenitude está presente no amor infinito de Deus, que sempre ofereceu meios para restauração e bem-estar àqueles que buscam sua graça em todas as áreas da vida. Esta jornada, através de 5 elementos naturais que ele colocou na criação, revelou não só o poder físico de sua provisão, mas também uma verdade mais profunda, a vontade divina de que cada filho desfrute de uma vida cheia de propósito e vigor. Cada componente conhecido até agora demonstrou sua habilidade especial para curar, proteger e revigorar o corpo. Contudo, o aspecto mais importante não está apenas nas qualidades isoladas deles, mas na proposta que Deus faz, convidando a transformar cada recurso em um símbolo constante de sua presença ativa em todos os momentos da existência. A verdadeira restauração nasce do entendimento profundo da intenção divina para o corpo humano. Ele não formou o corpo para que vivesse afligido por desgaste e fraqueza eternamente. Pelo contrário, projetou cada órgão, sistema e célula com um propósito único que se harmoniza com seu plano de uma vida abundante. Tal perfeição, no entanto, sofre as consequências de um mundo caído, onde pecado, enfermidade e deterioração tentam sem cessar roubar a integridade que Deus deseja oferecer. Mesmo em meio a esse tumulto, sua presença permanece firme. A provisão divina permanece sempre preservada e ao alcance de quem busca viver sob a sua proteção. Deus não se limita a conceder apenas recursos naturais com fins curativos. Cada um desses componentes carrega uma mensagem espiritual profunda. O gengibre, a cúrcuma, a canela, o mel e o limão são manifestações de princípios divinos que ultrapassam o plano físico. Cada um deles traz uma lição que remete à restauração completa que Deus deseja realizar. Assim como esses elementos se unem para promover a cura do corpo, Deus também quer que cada dimensão da vida seja restaurada e fortalecida. Essa visão ultrapassa o físico e alcança as esferas espiritual, emocional e mental. A chave dessa restauração integral está em entender que Deus age de forma abrangente. Sua provisão não está restrita a um único aspecto da existência, mas contempla todo o ser. Do mesmo modo que esses ingredientes ajudam a fortalecer e proteger diferentes sistemas do corpo, Deus disponibiliza recursos que alcançam cada dimensão da vida humana. Esse princípio da integridade está alinhado ao seu desejo de que corpo, alma e espírito vivam em harmonia, refletindo sua perfeição e amor. A verdadeira cura não é parcial, mas completa. Compreender esse conceito é fundamental para entender o propósito de cada um dos ingredientes mencionados. Ao combinar esses elementos com consciência, abre-se o caminho para uma restauração plena. O processo de restauração demonstra o poder criativo de Deus. Cada um desses elementos possui propriedades especiais que, quando combinadas, geram um efeito que vai além da simples soma dos seus benefícios isolados. Esse princípio da multiplicação representa a forma como Deus age na vida daqueles que depositam sua confiança nele. Assim como ele amplia recursos materiais para suprir necessidades físicas, também potencializa a provisão natural para restaurar o corpo de maneira completa. Essa restauração envolve também uma atitude da parte de quem recebe.
Deus disponibilizou para a humanidade recursos valiosos, porém, é necessário usá-los com sabedoria e gratidão. Esse gesto de fé e obediência se revela na busca da provisão divina, com um coração humilde e aberto para aceitar. Assim como o agricultor cuida com zelo da terra para colher uma boa safra, cada um desses ingredientes precisa ser empregado com propósito e persistência. A verdadeira cura não consiste apenas na ausência da enfermidade, mas sim na recuperação plena de tudo que foi perdido ou enfraquecido. Esse processo abrange o corpo, a mente e o espírito, integrando todos os aspectos da vida em perfeita harmonia, refletindo a vontade de Deus. Da mesma forma que ele restaura relacionamentos quebrados, cura feridas emocionais e renova o entendimento, também quer que o corpo físico vivencie essa mesma transformação. Renovação é o convite que Deus faz para vivenciar cura e vigor que vão muito além do plano físico. Cada um desses elementos naturais pode servir como um lembrete constante de sua presença ativa e do seu desejo de restaurar cada aspecto da vida. Utilizar esses recursos de maneira consciente representa um gesto de adoração, uma forma de reconhecer seu amor e seu cuidado constante. Esse princípio está presente em todas as promessas de restauração que Deus entregou ao longo de sua palavra. O uso contínuo e atento desses ingredientes transforma-se em um sinal de gratidão para com Deus. A cada vez que são aplicados, reconhece-se seu amor e sua atenção dedicada. Esse gesto revela um coração que compreende a profundidade de sua provisão e deseja honrá-lo em todas as áreas da existência. Quando Deus providencia esses recursos naturais, demonstra o anseio de que seus filhos vivam uma vida plena e saudável. A restauração oferecida por Deus não está limitada ao corpo físico. Assim como esses ingredientes atuam de forma completa para fortalecer e proteger, Deus também age integralmente na vida daqueles que confiam nele. Seu poder ultrapassa as barreiras humanas, levando cura a todas as dimensões da vida. Esse princípio aparece claramente em sua palavra, que apresenta um Deus que não somente restaura, mas também fortalece e renova. Com sabedoria infinita, Deus colocou à disposição recursos que agem de modo profundo e eficaz. A união desses elementos não acontece ao acaso, mas demonstra a perfeição do seu design. Assim como um construtor planeja cuidadosamente cada aspecto de um edifício, Deus organizou cada recurso da natureza para um propósito determinado. Esse princípio reflete seu caráter e o seu anseio por restaurar tudo o que foi prejudicado pela enfermidade ou fragilidade. Na natureza, ele deixou instrumentos que não apenas renovam, mas igualmente fortalecem e protegem. Cada componente expressa um lado distinto de sua provisão, porém, ao serem usados juntos, revelam um princípio espiritual poderoso. Esse processo de restauração total é muito mais que um benefício físico, pois retrata seu amor e o desejo para que cada um de seus filhos viva em plenitude. O convite continua aberto. Deus preparou tudo aquilo necessário para que seu povo possa viver plenamente. Cada um desses elementos representa um aspecto particular de seu cuidado, mas juntos formam uma reflexão mais completa de seu amor e zelo. Essa restauração integral é um lembrete constante de sua atuação presente, guiando e fortalecendo a cada passo do caminho.